Olá, bom dia, graça e paz. Vamos ao nosso estudo em nossa jornada bíblica, Despertar com Deus. Hoje o capítulo 13 do livro de Êxodo, com o tema Deus guia o seu povo. Você é muito bem-vindo ao nosso canal Despertar com Deus. Êxodo capítulo 13 continua a narrativa da jornada dos israelitas para fora do Egito em direção ao Mar Vermelho. Neste capítulo, Deus dá instruções a Moisés sobre como os israelitas deveriam consagrar seus primogênitos e comemorar sua libertação da escravidão. O capítulo também relata como Deus guiou os israelitas com uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Vamos aos comentários. É muito importante que você já tenha feito a sua leitura no capítulo em sua Bíblia ou tenha escutado o áudio do capítulo. E agora vamos, então, nos aprofundar nos versículos em nosso entendimento. Versos 1 e 2, Deus diz ao seu povo, através de Moisés, consagra-me. A hora em que Deus tinha se revelado por um milagre supremo, ou seja, a proteção aos primogênitos israelitas, era justamente a oportunidade para ensinar o povo sobre os deveres religiosos. Assim, também Jesus usou a ocasião em que produziu, por milagre, pão para os famintos, ou seja, quando ele multiplicou os pães para ensinar que ele é o pão da vida. Lá no capítulo 6 do Evangelho de João. Todo primogênito. A palavra hebraica usada nesta passagem limita a ordem aos primogênitos machos, pois foram salvos da 10ª praga. A explicação adicional, todo que abre a madre, mostra que se referia apenas ao primogênito que, ao mesmo tempo, fosse o primeiro filho a nascer de sua mãe. Jesus, o primogênito de Maria, foi apresentado ao Senhor em conformidade com essa lei, conforme está em Lucas capítulo 2. Agora o versículo 3 fixa a celebração da festa dos pães asmos, o modelo de Jesus na consciência comum. Lembrai-vos, esta forma da palavra é encontrada somente 2 vezes em Êxodo. Aqui, neste versículo, e no mandamento do sábado, no capítulo 20, verso 8. Lembra-te do sábado. E em ambos os casos marca um evento-chave para a humanidade e Israel. O versículo 4, hoje, mês de Abib, pela primeira vez menciona-se o nome do mês, conforme vimos no estudo de ontem. Agora o versículo 8, contarás a teu filho. A explicação da palavra de Deus no lar sempre foi a base da vida religiosa do povo de Deus no passado e sempre deve ser o fundamento da sociedade cristã de hoje. Os chefes dos lares devem ser sacerdotes e profetas, de certo modo. Era algo muito importante e é ainda hoje o ensinamento de pai para filho,
conforme Deus disse a Abraão que ele devia ensinar, que ele ensinaria os seus filhos. E depois Deus disse também para Moisés que isso fosse feito deitado, andando pelo caminho, Ou seja, um ensinamento contínuo. No versículo 9, será como um sinal na tua mão e por memorial entre teus olhos. Os judeus interpretam este versículo juntamente com o versículo 16 e Deuteronômio 6, verso 8, como uma ordem de atar pequenas caixinhas de couro aos braços e na fronte, contendo pergaminhos com trechos inteiros da Bíblia, contendo tais ordens. Você já viu estas imagens de judeus com os filactérios, com estas caixinhas? Porém, muito melhor é guardar estes ensinamentos no pensamento, entre os olhos, ou seja, em nosso lombo frontal, e no agir, ou seja, na prática, em nossa mão, e no falar, em nossa boca. É isto que na sua linguagem real a Bíblia quer dizer. Eram os tefilim ou filactérios do judaísmo posterior aos quais o Senhor Jesus se referiu ao criticar as exibições ostensivas de piedade dos fariseus. Infelizmente, mais tarde os judeus acabaram usando isto como uma demonstração exterior de piedade, de religião, mas o coração deles estava poluído. Então foi isso que Jesus condenou e criticou. A prática parece ter origem no período posterior ao exílio em Babilônia. Os filactérios eram usados por judeus piedosos durante as orações matutinas e por alguns o dia todo. Para parecerem mais piedosos, com frequência eles aumentavam seus filactérios, alargando suas faixas, prática severamente criticada por Jesus em Mateus 23, verso 5. Ainda na atualidade, hoje, judeus conservadores usam esses filactérios. Sabe-se que os egípcios com frequência usavam amuletos presos ao corpo, na forma de rolos de papiro em miniatura, nos quais estavam escritas palavras mágicas. Deus, porém, não tinha intenção de que os judeus fizessem uma aplicação literal da ordem, atando certas porções da lei no braço e na fronte. O que ele se referiu à aceitação dos princípios na mente e no coração, no intelecto e nas emoções, bem como a aplicação desses princípios na vida diária, na vida prática. Verso 12. Separem para o Senhor o primeiro nascido de todo o ventre. Verso 13. Jumenta era o único animal dos que os israelitas normalmente possuíam, que era ritualmente imundo, não sendo aceitável nem para sacrifício e nem para comida. Todo primogênito do homem. Os primogênitos de Israel também deviam ser dedicados ao Senhor. Isso não deveria ser feito à maneira dos pagãos, tá? Os pagãos, eles matavam e queimavam seus filhos sobre um altar, mas sim apresentando essas crianças, esses primogênitos a Deus como um sacrifício vivo, consagrando todas as suas faculdades corporais e mentais ao serviço divino. Mais tarde, Deus separou a tribo de Levi para seu serviço como uma substituição dos primogênitos das outras tribos. Ao mesmo tempo, todo primogênito israelita devia ser redimido ou comprado de volta ao Senhor
pelo pagamento de 5 ciclos de prata, como prescrito em Números capítulo 3 e capítulo 18. Em vários países, tanto antigos como modernos, é costume dedicar o primogênito para propósitos religiosos. Comentando o verso 15, Israel não estava isento da sentença de morte contra os primogênitos do Egito. Os filhos primogênitos foram poupados somente através do sangue do Cordeiro Pascal. Importante, como estudamos sobre a Páscoa, foi o sangue nas ombreiras das portas que livrou os primogênitos israelitas, ou seja, o sangue que representava Cristo. Verso 17, pelo caminho da rota da terra dos filisteus. Embora fosse a rota mais direta de Gósen a Canaã, ela estava pesadamente protegida por uma fileira de fortalezas egípcias. Deus, e não Moisés, não levou Israel pelo caminho direto da estrada da costa do Egito a Canaã, provavelmente devido aos fortes movimentos militares ao longo desta rota. A rota através do ermo é muito mais longa, mas menos usada. Antes, detalhe importante, antes que estivessem prontos para tomar posse da terra de Canaã, eles deveriam primeiramente estar unificados como uma nação e aprender a confiar em Deus, a quem ainda pouco conheciam. Achei muito importante este detalhe do ensinamento de hoje. Como escravos, eles estavam desarmados e não tinham costume de guerrear. Uma transformação espiritual, intelectual e política deveria ocorrer antes que estivessem preparados a cooperar com Deus na conquista de Canaã. Olha que detalhe interessante. Antes do povo entrar na terra prometida, eles precisavam passar por um preparo completo, um preparo tanto civil quanto espiritual. Interessante. Portanto, Deus era o guia do seu povo e é até hoje, né? E também relacionado a guerras, haveria um exército de egípcios guardando as fronteiras, e o povo poderia desanimar e querer tornar ao Egito. A atitude de Israel em ocasiões posteriores mostra quão real era o perigo de os israelitas retornarem ao Egito, diante da menor derrota ou desânimo, e se submeterem novamente à escravidão. Olha como Deus é sábio, gente. Olha como Deus é sábio, porque Ele guiou o seu povo por um caminho diferente do que o normal, do que o homem escolheria. Deus sabia qual o caminho guiar o seu povo. Se soubessem o que estava pela frente, jamais estariam dispostos a deixar o Egito. É muito provável que esperassem estar em Canaã dentro de algumas semanas. O povo esperava uma viagem rápida. Agora o verso 18, pelo caminho do deserto perto do Mar Vermelho, ou seja, o deserto entre o Egito e o Mar Vermelho, não o deserto da península do Sinai. O propósito de Deus, ao escolher o caminho do Mar Vermelho, era duplo. Primeiro propósito, os israelitas estavam desarmados e não tinham o costume de guerrear. Portanto, estavam despreparados para enfrentar os aguerridos filisteus. Os israelitas podiam entender isso, e essa foi a razão que Deus lhes deu. Segundo propósito,
Como Deus já havia instruído Moisés, lá no capítulo 3, ele tinha o propósito de se encontrar com o povo no Monte Horebe. Lá completariam a sua organização formal como nação. Deus faria uma aliança com eles, comunicaria sua santa lei e os serviços do santuário seriam instituídos. Os filhos de Israel não estavam preparados para entender a necessidade de tudo isso e por esse motivo Deus não os mencionou nesta ocasião. O relato ou o relativo isolamento da parte meridional da península do Sinai se adaptava maravilhosamente ao cumprimento do propósito pelo qual Deus conduziu o seu povo às proximidades do Monte Horebe, conforme vimos, também chamado de Monte Sinai. O povo não só receberia as instruções que Deus desejava comunicar a eles, mas privações de sua longa e cansativa jornada pelo deserto montanhoso proveria situações nas quais teriam de aprender a confiar em Deus. Outro detalhe interessante: a fé precisa ser provada para crescer, para que ela seja viva, para que ela seja real. O povo ainda precisava de provas com Deus. Este era precisamente o treinamento que precisavam no preparo para a difícil tarefa que eles teriam lá na frente de conquistar Canaã. Olha que fundamento interessante o estudo nos traz sobre o processo de preparo divino ao povo. Falando do Mar Vermelho, o hebraico quer dizer Mar de Juncos, na região entre o Egito e o Sinai, e havia uma cadeia de lagos amargos. O termo hebraico Iam Suf é usado para designar o Golfo de Acaba, o Golfo de Suez e também o corpo de água cruzado por ocasião do êxodo. O verso 19 descreve os ossos de José. Embora aqui e na narrativa do enterro dos ossos de José lá em Siquém, não haja menção dos outros filhos de Jacó, a declaração de Estevão diante do Sinédrio parece indicar que todos os pais, ou seja, que todos os patriarcas foram transportados para Siquém, conforme Atos capítulo 7, verso 15 e 16. Comentando os versos 20 a 22, a presença de Deus é visivelmente ilustrada pela coluna de nuvens de dia e pela coluna de fogo à noite. Esse é um importante tema teológico, ligado intimamente à história do tabernáculo. Acamparam-se em Etã. Israel acampou-se à beira do deserto, perto daquilo que pode ter sido uma fortaleza egípcia em Etã. Registros egípcios falam da existência de uma linha de fortificações fronteiriças do mar Mediterrâneo ao Golfo de Suez, construídas com o claro propósito de impedir que as tribos do deserto oriental entrassem no Egito e, ao mesmo tempo, eram designadas para controlar a circulação de pessoas entre o Egito e a Ásia. No caso de Moisés, quando fugitivo, essas fortalezas não impediram um fugitivo solitário de escapar com êxito para o deserto, mas é óbvio que as hostes de Israel não poderiam ter passado por elas sem o consentimento dos guardas. Aparentemente, o faraó nunca teve a intenção de permitir que os hebreus fossem mais além
do que entrar no deserto oriental e adorar a Deus ali. Talvez os guardas da fronteira tenham informado ao faraó que os israelitas prosseguiam sua viagem em direção ao Mar Vermelho. E foi então que o monarca iniciou a perseguição, conforme vamos ver no espírito de profecia. Comentando o verso 21, numa coluna de nuvem, nessa coluna de nuvem, o próprio Senhor estava presente com seu povo. Olha que privilégio. E dela ele falava com Moisés. Nela, a glória do Senhor, conhecida mais tarde como Shekinah, era manifestada. Que confortante para o povo saber que Deus estava ali com eles, né? Através daquela nuvem, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Não se deve concluir que isto queira dizer que eles viajassem à noite, bem como durante o dia. Não tem lógica, né? Eles precisavam descansar. Mas, em vez disso, eles viajavam tanto de dia como de noite até a hora em que chegavam ao destino pretendido. Ou seja, eles tinham proteção e abrigo dia e noite. O verso 22 nos diz que esta nuvem nunca se apartou. A última menção da nuvem está em Números 16:42, embora seja possível que Números 20, verso 6, se refira também a ela. Como não há menção dela no livro de Josué, pode ter desaparecido exatamente antes da travessia do Jordão, no final dos 40 anos. O fato de a coluna de nuvem ter permanecido com Israel em sua longa jornada, mesmo quando o povo era infiel, assegura que Deus não abandona seus filhos na peregrinação. A promessa de Jesus aos discípulos: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, nunca faltou a ninguém disposto a ir onde ele ordena. Não existe circunstância na vida em que Deus se retire. Ele está presente nas noites mais escuras de miséria e descontentamento, bem como nos dias mais iluminados de felicidade e sucesso. De fato, precisamos dele à noite, quando estamos cientes de nossas necessidades. Geralmente à noite é mais propenso ao medo, não é mesmo? Ao temor, mas talvez ainda mais durante o dia, quando somos propensos a confiar em nós mesmos. A coluna visível não pode ser mais vista, mas a presença de Deus pode ser sentida na experiência dos indivíduos, da igreja e das nações. Bendito é o homem cujos olhos não estão demasiados escurecidos para discernir a direção do Senhor. É realmente um grande detalhe, né? Profundo detalhe este que devemos realmente manifestar pela fé, sentir a presença contínua de Deus ao nosso lado, como era aquela nuvem para o povo de Israel. Agora vamos para o que diz o Espírito de profecia, falando sobre este início da jornada guiados por Deus. Com os lombos cingidos, sapatos nos pés e cajado à mão, o povo de Israel permanecera em pé, silenciosos, com respeitoso temor, mas expectantes, aguardando o mandado real que lhes ordenaria saíssem. Antes que a manhã raiasse, estavam a caminho. Durante as pragas, quando a manifestação do poder de Deus acendera
a fé no coração dos escravos e lançara o terror sobre seus opressores, os israelitas gradualmente se haviam reunido em Gósen e, apesar da precipitação da sua fuga, algumas disposições já haviam sido tomadas para a necessária organização e direção das multidões em movimento, sendo estas divididas em grupos, sob dirigentes designados para isso. E partiram cerca de 600.000, somente de varões, sem contar os meninos. E subiu também com eles uma mistura de gente, conforme vimos no estudo de ontem. Nesta multidão não havia somente os que eram movidos pela fé no Deus de Israel, mas também um número muito maior dos que desejavam somente escapar das pragas, ou que seguiam o andar das multidões em movimento, meramente levados pela agitação e curiosidade. Esta classe foi sempre um estorvo e cilada para Israel. Olha que detalhe interessante. Junto com todos os israelitas, foi um grande número de curiosos e de pessoas que estavam apenas fugindo das pragas, ou seja, não havia realmente uma sinceridade e muito menos fé. Até hoje, isto ainda acontece, mesmo no meio da igreja. Pessoas que aparentemente aceitam o Evangelho, até mesmo se batizam, mas que não são realmente sinceras e convertidas. É muito sério isso, né? O povo levou também consigo ovelhas, vacas e uma grande quantidade de gado. Isto era propriedade dos israelitas, que nunca venderam suas posses ao rei, como fizeram os egípcios no período dos 7 anos de seca. Jacó e seus filhos haviam trazido consigo rebanhos e gado para o Egito, onde tinham aumentado grandemente. Antes de deixar essa terra, o povo, por instrução de Moisés, exigiu uma recompensa pelo trabalho que não fora pago, e os egípcios estavam por demais desejosos de se livrarem da presença deles para que lhe o recusassem. Os cativos saíram carregados dos despojos de seus opressores, ou seja, eles saíram com um bom pagamento, né? Naquele dia, completou-se a história revelada a Abraão em visão profética séculos antes, conforme citamos também ontem, né? Deus disse a Abraão: peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-ão e afligi-los-ão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente, ou seja, a nação, a qual servirão, e depois vocês sairão com grande fazenda, ou seja, sairiam dali com muitas posses. Gênesis capítulo 15, verso 13 e 14, está registrada esta promessa profética de Deus a Abraão. Conforme vimos ontem, esses 430 anos, eles se estendem desde o chamado de Abraão para sair lá da terra de seus pais até esse dia em que os israelitas partiram. Os 430 anos haviam se cumprido, e aconteceu naquele mesmo dia que o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo seus exércitos. À sua partida do Egito, os israelitas levaram consigo um precioso legado, os ossos de José,
que tanto tempo esperaram o cumprimento da promessa de Deus e que, durante os anos tenebrosos do cativeiro, haviam sido uma lembrança para o cativeiro, para o livramento de Israel. Em vez de seguirem pelo caminho direto para Canaã, o qual passa através do país dos filisteus, o Senhor determinou a sua rota para o sul, em direção às praias do Mar Vermelho, porque Deus disse: para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e tornem ao Egito. Se tivessem tentado passar pela Filístia, seu prosseguimento teria sido impedido, pois os filisteus, considerando-os como escravos escapados aos seus senhores, não teriam hesitado em mover-lhes guerra. Os israelitas estavam mal preparados para um encontro com aquele povo poderoso e aguerrido. Tinham pouco conhecimento de Deus e pequena fé nele, e ter-se-iam aterrorizado e desanimado. Queridos, eu vou abrir um parênteses aqui. Olha que isso nos ensina, esse acontecimento. Porque Deus não pôde levar o povo pelo caminho mais curto? Porque Deus conhecia o coração do povo. Eles não tinham preparação de guerra, não tinham preparação física, moral e nem espiritual. Diante das pequenas dificuldades que surgissem, o povo já desanimaria, porque a fé deles ainda não era suficiente. Isso significa que hoje, se nós frequentemente nos desanimamos e queremos desistir de nossa jornada com Deus, significa que ainda estamos como o povo, despreparados. Estamos ainda muito aquém daquilo que Deus quer nos tornar. Uma grande advertência para nós, não é mesmo? Voltando ao texto, estavam desarmados, não tinham o costume de guerrear, e seu espírito estava deprimido pelo longo cativeiro. Sentiam-se embaraçados pelas mulheres e crianças, ovelhas e gado. Guiando-os pelo caminho do Mar Vermelho, o Senhor revelou-se como um Deus, de compaixão, bem como de discernimento. Deus é sábio, Deus é perfeito, Ele sabe tudo sobre nós e sabe o quanto podemos suportar. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, e nem a coluna de fogo à noite. O estandarte de seu chefe invisível estava sempre com eles. De dia a nuvem guiava as suas jornadas, ou estendia-se como uma cobertura por sobre a multidão. Imagina, se não fosse isso, aquele povo com criança e gado caminhando pelo deserto. Servia de proteção contra o calor ardente e pela sua frescura e umidade proporcionava agradável refrigério no deserto ressequido e sedento. À noite, você sabe que à noite é muito frio no deserto, tornava-se uma coluna de fogo, iluminando o acampamento e assegurando-lhes constantemente a presença divina. Em uma das mais belas e consoladoras passagens da profecia de Isaías, faz-se referência à coluna de nuvem e de fogo para representar o cuidado de Deus pelo seu povo, na grande luta final contra os poderes do mal. Isaías capítulo 4, versos 5 e 6. E criará o Senhor sobre toda a habitação do monte de Sião, e sobre as suas congregações uma nuvem de dia, e uma fumaça e um resplendor de fogo chamejante de noite.
porque sobre toda a glória haverá proteção, e haverá um tabernáculo para a sombra contra o calor do dia, e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e contra a chuva. Através de um caminho assustador e semelhante a um deserto, jornadeavam eles. Já começavam a considerar para onde sua marcha os iria levar. Estavam tornando-se cansados com o caminho dificultoso, e em alguns corações começou a surgir receio de perseguição pelos egípcios. Mas a nuvem ia adiante e a seguiam. E agora determinou o Senhor a Moisés passar ao lado de um desfiladeiro rochoso e acamparem-se junto do mar. Foi-lhe revelado que Faraó os perseguiria, mas que Deus seria honrado em seu livramento. Aqui está o texto da página 281, Patriarcas e Profetas, a partir dessa página em diante. Amanhã segue a história, ok? O capítulo para por aqui hoje. Amados, que estudo profundo, revelando como Deus cuida de cada um de nós, tanto individualmente como coletivamente, não é mesmo? Que ensinamento maravilhoso estes capítulos e este livro de Êxodo nos traz. Os ensinamentos aprendidos com Deus devem ser transmitidos a novas gerações, conforme vimos no estudo de hoje. Vimos também que Deus tem interesse na intimidade com seu povo. Ele não quer uma religião formal, mas relacional, construída com tempo. Também aprendemos hoje que evangelizar não é vomitar conhecimento doutrinário, mas é ensinar dependência de Deus. É preocupar-se com os medos e limitações das pessoas, como Deus fez com seu povo e faz ainda hoje. Queridos, o propósito de Deus é que descansemos nele, tanto na vida quanto na morte, como fez José, descrevendo hoje sobre os ossos de José que foram levados, né? Devemos confiar no plano divino e em seu tempo. A intenção de Deus é guiar e cuidar de seu povo, apresentar o caminho da vida e da verdadeira felicidade. Seu cuidado paternal revela seu amor incondicional. Amados, quem aceita a graça das orientações de Deus experimenta suas diferentes provisões na jornada rumo ao auge de suas promessas. A nuvem e o fogo sobrenatural indicam o cuidado de Deus em tempo integral em nossa jornada rumo a Canaã celestial. A vida de cada pai e de cada mãe de Israel deveria instigar seus filhos a lhe perguntarem: o que é isso? Cada pai e mãe hoje deve buscar viver a lei do Senhor, movidos pelo amor que tem pelo Senhor da lei. A nossa resposta ao resgate feito pelo nosso Salvador deve ser sempre esta: o Senhor, com mão forte, nos tirou da casa da servidão. Queridos, a nossa vida deve ser uma constante declaração de que Cristo nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não existe tarefa mais difícil e melindrosa do que educar os filhos. Somos limitados e falhos no que diz respeito à nossa natureza pecaminosa, mas, arraigados em Cristo, somos por Ele instruídos e capacitados para esta sagrada obra. Deus deseja nos salvar
e salvar nossa família. Há um desejo ardente de Deus por salvar nosso lar e para isso precisamos buscar a santificação, deixando para trás tudo aquilo que pode tornar em pedra de tropeço durante nossa caminhada. Amados, concluindo o nosso momento de comunhão de hoje, Deus está disposto a caminhar conosco de dia e de noite. Aceite a sua companhia, deseje esta companhia, busque por esta companhia, e o Senhor seu Deus salvará você e sua família, como salvou o seu povo da escravidão do Egito, como um rebanho do seu povo, porque vocês são pedras de uma coroa e resplandecem na terra dele, conforme Zacarias 9,16. O pensamento do dia para levar em nosso pensamento, em nossa memória. No deserto, Deus sustenta, guia e aperfeiçoa o seu povo. Amém? Deus seja louvado por este grande cuidado, por esta maravilhosa provisão que o Senhor oferece a cada um de nós. E Deus seja louvado por sua palavra. Quero, junto com você, orar neste momento. Oremos. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja teu nome. Obrigado, Senhor, pelo seu cuidado contínuo, dia e noite, para conosco. Obrigado, Senhor, porque através da fé nós podemos vê-lo, podemos senti-lo, podemos, Senhor, desfrutar da sua maravilhosa companhia e cuidado. Como é bom saber que diante das dificuldades e dos perigos deste mundo, desta vida, nós temos o privilégio de contar com o seu cuidado protetor, como um Pai que nos ama, como um Pai que entregou o seu próprio Filho para nos resgatar da condenação eterna. Senhor, fica conosco em cada momento deste novo dia. Abençoe cada pessoa que está acompanhando este estudo e esta oração. Continue guiando os nossos passos como guiou o seu povo lá no passado, através da jornada rumo à terra prometida. Assim também, ajude-nos a confiar na tua direção e no teu propósito, em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Foi um grande prazer aprendermos juntos em mais um capítulo da Palavra de Deus. Até amanhã, se Deus nos permitir. Um grande abraço. Tchau, tchau.